Foi certo já, né? Em quanto tempo? Tu disse 30.
Olá, boa noite a todos. Vou só tentar resolver uma aula aqui que não está querendo abrir. Abriu. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Então, hoje nós vamos avançar um pouquinho na biologia molecular e falar um pouco sobre a questão de metagenômica, tá? Vou só dar uma reforçada, né, de alguns assuntos que nós tivemos foi na apresentação de ontem, inclusive, né. Eu queria mostrar aqui alguns exemplos, né, de como a gente tem, né, as alternativas. Muitas vezes um hospital não tem um laboratório para realizar biologia molecular, não tem condições de ter os sistemas fechados que eu também apresentei para vocês. Mas aqui é um exemplo, né, de uma Pseudomonas. Veja que ela tem, se a gente vem aqui em Meropenem, ela tem resistência. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que mecanismo de resistência aos carbapenêmicos para pseudomonas. O primeiro deles é pensar em uma carbapenemase. Pseudomonas, as principais carbapenemases são as metalo-beta-lactamases. Dentro das metalos, né, nós temos que pensar em NDM, VIN, INP e OXA. E vejam aqui, né, o teste que eu comentei com vocês, onde a gente coloca uma solução com a colônia diretamente no kit, e ele positivo aqui o controle, né, o C, obviamente, e aqui, né, fez uma imagem no V, que é provavelmente uma VIN, tá? Lembrando que um outro mecanismo de resistência aos carbapenêmicos pode ser a perda de purina. Eu já mostrei para vocês que são poros por onde o antibiótico entra. Então, a bactéria perdendo essa purina ou diminuindo a sua expressão, o meropenem acaba se tornando resistente. Porém, nesses casos, é, a, por biologia molecular convencional, nós não vamos detectar nenhuma enzima e a purina faz parte da estrutura do micro-organismo. Então, o gene estará lá. Não vai diminuir o gene. Então, não é a forma de investigar as purinas, mas depois eu mostro isso para vocês, tá? Aqui um outro caso, né, um Citrobacter amalulaticus. Veja que resistente a carbapenêmico, a clavulanato, cefepima, cefotaxima, ceftazidima e resistente ao carbapenem. Então, provavelmente aqui uma carbapenemase, e lembrando que vai trazer resistência a todos os outros antimicrobianos. E aí, quando a gente fez o teste, veio o controle detectável, então o teste é efetivo, e veio aqui como N, tá? O N significa NDM. Então, esse aqui é um Citrobacter produtor de NDM, por isso que fica resistente ao carbapenêmico e a todos os outros beta-lactâmicos, só suscetível à colistina ou polimixina. Aqui um outro teste, né, mostrando, só para vocês terem uma ideia, também uma NDM. E o que a gente acaba mais utilizando para a identificação dos genes de resistência do ponto de vista de pesquisa clínica é realmente o sequenciamento de última geração. Então, aqui um exemplo onde a gente pode fazer o sequenciamento, né, depois ele acaba gerando os artigos com os contigs, né, geralmente ponto .fast, e é possível, aí nós temos
uma avaliação de todos os genes que nós buscamos nesse micro-organismo. Mas hoje existem muitos sites onde a gente carrega esse arquivo e ele faz a determinação em agrupamentos, né, de mecanismos de resistência, pesquisa de plasmídios, pesquisa de fatores de virulência, sorotipagem, agrupamento. Então, como vocês podem ver aqui, né, genes de resistência, família de genes por classe, mecanismos de resistência. Então, aqui, por exemplo, né, essa acho que é uma Escherichia coli, né, apresentando aqui, né, um gene TEM, quer dizer, é uma ISBL, né, aqui um outro gene SCO, tá? Tinha até música aqui, vamos ver. Então, você veja aqui, né, tem esses genes presentes, tá? Então, CTXM56, não é 15, resistência a aminoglicosídeos, o RMT é uma metilase, tá? Aqui resistência a diversos antibióticos, o AC, que é uma enzima modificadora de aminoglicosídeo, o TET-D, que é uma resistência à tetraciclina, tudo isso dentro de um micro-organismo, tá? Aquele OMPD ali é resistência, por exemplo, por excesso, né, produção de purina, quer dizer, então ele tem uma mutação de purina que pode atrapalhar aqui naturalmente a resistência a tetraciclinas. Falei do AC, né, resistência aqui aos aminoglicosídeos. Essa OXA 906, por exemplo, é importante ter o conhecimento dos mecanismos de resistência, porque quando você olha aqui, e você imagina, nossa, resistência a carbapenêmicos, cefalosporinas, é uma beta-lactamase, então é uma carbapenemase. Mas não, essa OXA 906, ela é uma beta-lactamase intrínseca que serve para fazer modulação da parede bacteriana. Ela quase não tem atividade contra o antibiótico. Ela tem, mas é muito fraca, não interferindo na ação do antimicrobiano. Por isso que é importante. A mesma coisa são as PDCs, né, que são Pseudomonas Derived Carbapenemase. São enzimas que também podem inativar os carbapenêmicos, cefalosporinos, mas elas são sempre tem que estar presente numa pseudomonas. Se você não encontrar uma PDC, é porque não é uma pseudomonas, e são enzimas para também construção, reconstrução e modelagem da parede celular, mas a sua ação antimicrobiana, ela é mínima, tá? É isso que eu ia mostrar aqui. Que mais que nós temos de interessante? É, aqui, né, um caso, esse aqui é uma bomba de fluxo, θR, é uma bomba de fluxo que não está presente em todas as bactérias. Nesse caso aqui estava presente, trazendo então a resistência à tetraciclina, doxiciclina e à tigeciclina, tá? Então, é muito interessante fazer o sequenciamento. Aqui ele tem uma figura que a gente pode fazer a separação dos genes, né, de resistência antimicrobiana. Então, como eu comentei, né, AC de aminoglicosídeo, de tetraciclinas, APH também de aminoglicosídeos, OPMD é uma purina, MXJ é uma bomba de fluxo, MXT também é bomba de fluxo. Que mais? Aqui deve ter a PCD, né, Pseudomonas carbapenemase. Que mais que nós temos de interessante? E aí você pode também, esse é um gráfico muito interessante, Drug Class, onde ele coloca os antibióticos e demonstra quantos genes de resistência estão presentes para cada um dos grupos dos antibióticos, tá? Então, o caso aqui, acho que foi dos aminoglicosídeos, não, das quinolonas, desculpa. Vamos ver aqui, ADE, ADE, CRP, ADF. Não tinha aqui nenhuma resistência de girase, tá? Só de topoisomerase. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Mecanismos de resistência. Aqui, que é intrínseca do Haemophilus influenza, PBP3, que é resistência à amoxicilina. Então, você veja que é muito divertido, vamos dizer assim, né? Você poder fazer a avaliação de sequenciamento, tá? O que mais que eu tinha para mostrar para vocês, né? O legal é que esse arquivo, quando você coloca, né, no sistema,
ele fica ali para sempre, né? Então você pode consultá-lo novamente. Então aqui são algumas serráceas. E um detalhe, você fazendo o upload, o que pode acontecer muitas vezes é você verificar, identificar que não era a bactéria que você identificou lá no teu laboratório, né? Então acontece de você identificar por mal de TOF, testes bioquímicos, que a bactéria é uma serrácea, é, vamos pensar aí, mas pode ser uma Serratia marcescens, né? E aí, quando você vai fazer o sequenciamento, você verifica que não era uma Serratia marcescens, era uma Serratia ficária, por exemplo. Pode haver às vezes, até troca de gênero também. Então, o sequenciamento é o gold standard. Esse é o gold standard do ponto de vista de pesquisa. Então, você vai ter certeza qual que vai ser. E a comparação ela é baseada assim, em bancos de dados, e você tem aqui um Z-score, que é a probabilidade que o gene que você mandou para ali realmente bate com a espécie que você identificou, tá? Aqui, a gente pode. Eu fiz um upload de um contigo de E. coli, tá? Então vocês podem ver que eu pedi para ele pesquisar genes de virulência. Então ele encontrou alguns genes de virulência, né, como por exemplo aqui resistência a telúrio, também está associado a maior gravidade. Aqui um outro gene de virulência que é o TRAT-T, que é uma proteína de membrana externa que faz com que o complemento não tenha ligação com a bactéria, ele bloqueia, então isso favorece a disseminação hematogênica. E uma outra questão é, por exemplo, a classificação dos sorogrupos. Então, a gente tem lá uma E. coli da tipagem O, da tipagem H, e aí ele pode também te ajudar, por sequenciamento, a definir a classificação, né, que a gente chama aqui da tipagem, né, a sorotipagem da E. coli. Também, do ponto de vista de pesquisa, é muito, muito interessante, tá? E aqui a gente pode fazer uma avaliação, inclusive, né, de plasmídios. Então, ele encontrou aqui, né, nessa região, a presença do INC-AC2, também o INC-FIK, tá, e o INFK-IBK, que são genes presentes exclusivamente nos plasmídios. Então, o que que eu encontrei nessa E. coli? Eu encontrei 3 plasmídios. Isso faz com que é, a sugestão de que essa E. coli ganhou tantos plasmídios, não tem um só. Quando eu mostro para vocês o desenho lá da bactéria ganhando um plasmídio, na realidade essa bactéria pode ter mais de um plasmídio, dois, três, e isso faz com que o micro-organismo acaba acarretando, né, diversos genes de resistência. Isso aqui não dá para ter certeza, ok? Mas quando eu encontro o gene e eu vou acompanhando a sequência, eu posso supor, não posso ter certeza, porque o correto é fazer a extração de DNA só do plasmídio e depois fazer o sequenciamento, para eu ter certeza que esse gene realmente está no plasmídio. Mas eu posso inferir e que, por exemplo, esses genes que estão aqui referem-se a este plasmídio. E olha que interessante, se a gente vem aqui embaixo, ó, o BLA-CTXM15. O BLA é o nome do gene, né? E CTXM15 é o nome da enzima. Então, ele está carregando uma ISBL que ganhou aqui através de um plasmídio. E olha que interessante essa E. coli, né? Olha aqui o que nós temos, ele não identificou no sequenciamento de um plasmídio, talvez, eu acho que ele está 56. Se eu não me engano, a gente depois acabou fazendo a extração e ele estava nesse INC-FII, tá? O gene BLA-NDM. Então, essa E. coli tinha uma carbapenemase do tipo NDM, que é uma metalo-beta-lactamase, e ainda tinha uma ISBL. Fora isso, genes de resistência a tetraciclinas, genes de resistência aos aminoglicosídeos, resistência aqui ao macrolídeo, gene ERM A ou B, mas aqui não chegou a fazer essa identificação, resistência a sulfas, tá? E também aqui resistência a quinolonas. Então, a gente consegue ter realmente
um mapa do micro-organismo e definir a presença dos genes, definir a presença dos plasmídeos e até mesmo a localização, tá? Mas nós devemos saber que, obviamente, né, o sequenciamento de última geração não é uma realidade para a maioria dos laboratórios clínicos, né? Mas eu já comentei para vocês que, na minha opinião, isso é uma questão de tempo, mas eles não vão substituir a microbiologia clássica, né? Desde a coloração do GRAM, desde a identificação do isolado por espectrometria de massa, junto com o antibiograma. Porque nós devemos sempre separar as características fenotípicas das características genotípicas. Nem sempre o que está presente no gene, ele está sendo expresso. O que vocês poderiam me alegar é que, talvez, se nós realizarmos, além do sequenciamento do genoma do micro-organismo, nós fizermos também o transcriptoma, aí a conversa pode mudar. Por quê? Se eu tenho o gene e eu consigo avaliar o grau de expressão desses genes, o que está sendo expresso, eu vou poder realmente daí ter, teoricamente, um antibiograma. Então, num futuro, que eu acho que ainda vai demorar, talvez a gente não use mais a microbiologia clássica, nem para fazer identificação, nem para fazer testes de suscetibilidade. Mas quando nós tivermos um sequenciador que, em questão de algumas horas, me permita fazer a identificação, genes de resistência e o transcriptoma, aí sim nós vamos poder substituir o laboratório clássico. Então, PCR vai me direcionar um alvo para um gene específico e lembrar que o NGS, né, eu vou poder ver vários genes. Então, a diferença, né, quando a gente vai trabalhar com a PCR, eu posso trabalhar com PCR multiplex, mas eu sempre vou ter um limite. Eu não consigo fazer 1000 PCR multiplex. O custo acaba sendo muito alto. Então, a gente já vai diretamente para o sequenciamento de genoma completo, tá? O sequenciamento de última geração. E lembrar que a PCR ela é direcionada para identificar um patógeno, gene de resistência. Então a gente usa isso aqui muito na pesquisa, sempre por real time, mas a metagenômica ela vai permitir determinar se você quer identificar todos os micro-organismos que estão presentes ali naquele material clínico. A gente pode descobrir novos micro-organismos. Eu não trouxe aqui para vocês, mas eu tive um paciente que teve uma infecção na mama e faziam cultura e nunca crescia aquele micro-organismo. E aí o que que eu fiz, né? Ela veio no meu consultório, na época que eu tinha consultório ainda, eu atendi, coletei o material para fazer a metagenômica e também peguei o material e fiz um cultivo. Na verdade, eu coletei o material, fiz cultura e não cresceu. Quando eu fiz o sequenciamento, eu descobri um micro-organismo que nunca foi descrito como causador de infecção, tá? Eram metabacilos e eu fui verificar como é que fazia o crescimento desse micro-organismo. Aí eu verifiquei que eu tive que fazer um meio agar Columbia, eu tive que enriquecer esse meio com um twin a 80%, com bastante gordura, e colocar em 40 graus de temperatura. Então veja só, isso não é feito na rotina do laboratório. O laboratório de microbiologia vai fazer um agar-sangue, uma conque, né, na placa, no máximo ali um caldo com TSB ou com BHI, talvez até um meio inespecífico para anaeróbios, mas não cresceria. Então, se eu quero identificar um patógeno específico, veja, e por que que eu fiz o crescimento desse micro-organismo? Porque eu queria selecionar a colônia para depois fazer o quê? O sequenciamento desse micro-organismo, porque eu fiz só uma metagenômica, sequenciamento de última geração, para o 16S. Eu queria saber qual que era o micro-organismo. Eu poderia utilizar o DNA extraído para fazer a pesquisa dos genes de resistência, a classificação desse micro-organismo? Sim, mas a quantidade de DNA que eu vou ter no extraído direto de um material clínico versus direto da colônia, vocês concordam comigo que dentro da colônia eu vou ter muito mais DNA para estudar. Então, correria o risco de que o meu sequenciamento diretamente da amostra para estudar esses genes
não fosse de boa qualidade. Eu não teria uma quantidade de DNA suficiente para ter segurança dos resultados que eu fosse encontrar, expandindo aí a minha biblioteca de investigação. Então, identifiquei o micro-organismo, fiz ele crescer nesses meios específicos e depois eu fiz o sequenciamento. Teve um outro caso também de uma veterinária que trabalhava no interior do Mato Grosso e também ela veio se consultar comigo porque ela tinha uma conjuntivite que não melhorava. Mesma coisa, coletei a amostra, fiz a metagenômica e eu identifiquei uma Eikenella corrodens, que é um micro-organismo que não cresce em uma concha nem em agar-sangue. E ela já tinha feito diversas culturas e era sempre a mesma história, né? Não cresceu, não cresceu. Às vezes crescia um Staphylococcus coagulase negativo, que é uma bactéria que faz parte da microbiota da pele, e a conjuntiva nada mais é do que uma pele menos, né, uma mucosa, mas tem o mesmo padrão de epitélio, né? Estratificado, escamoso, mas em menor queratose, tá? Então, eu também coloco para vocês que o futuro, né, além desses micro-organismos exóticos, né, outros micro-organismos que fazem parte do nosso dia a dia, que causam infecções, só que a gente não identifica, só por biologia molecular. E aí entra, né, identificação de sífilis. Sífilis não cresce em meios de cultura. Clamídia não cresce em meios de cultura habituais. Né, ureaplasma, que causa infecções sexualmente transmissíveis. Tanto que nós temos um kit IST, né, multiplex, que faz identificação de sífilis, clamídia, ureaplasma, mas lembrar que outros micro-organismos, por exemplo, os de crescimento lento, Mycobacterium lepre, que é responsável pela lepra, os anaeróbios, que tem alguns que também têm crescimento mais demorados, como Cutibacterium acnes, o próprio Mycobacterium tuberculosis, enfim, bactérias que demoram para crescer. E também lembrar de fungos, porque os fungos podem demorar muito tempo para crescer. E aí, se a gente utiliza, né, a biologia molecular ou a metagenômica para fungos, há a possibilidade aí também de a gente fazer identificação precoce. Só é bom, né, sempre lembrar de quando você vai fazer a metagenômica para identificação de micro-organismos, quando você quer identificar bactérias, você vai usar um sequenciamento baseado no ribossoma 16S. Quando você vai fazer fungo, ele não tem essa área, né, como parte do DNA dele. Então, você vai fazer a metagenômica de outras regiões, como ITS12, tá? Esse aqui também é um caso que eu acompanhei, né? Então era um paciente que tinha uma infecção no osso, então ele teve uma fratura, teve aqui uma baita de uma infecção, saía pus aqui na região da perna, e a cultura que foi feita desse material veio um Proteus mirabilis. Ele era multissensível. Foi dado ciprofloxacino para ele, depois de uns 15 dias ele melhorou, e aí um mês depois voltou a ter a infecção. Aí foi coletada a amostra, veio uma pseudomonas. Usou a micacina, um mês depois voltou a infecção. Cresceu a mesma pseudomonas, só que daí sensível a cefepima resistente à micacina. A gente tratou, voltou a infecção. Coletamos cultura, cresceu um Streptococcus pyogenes. De novo, tratamos o strepto com a amoxicilina. Um mês depois voltou a infecção. Depois cresceu um Staphylococcus epidermidis, que é um coagulase negativo, mas resistente à oxacilina. Tratamos esse paciente com vancomicina ambulatorial. E por último, o Enterococcus galinário, que é um Enterococcus naturalmente resistente a vanco, tá? O gene VAN-C. E aí, a pergunta que eu faço é: o que aconteceu com esse paciente? Foram reinfecções devido à complexidade da lesão e difícil fechamento? Será que foi erro nas identificações desses micro-organismos? Ou será que a infecção inicial sempre foi polimicrobioma? Então, olha que interessante esse estudo, né? Quando você pega uma infecção e que você faz a cultura e identifica uma bactéria, olha que interessante. Eles pegaram aqui pacientes com infecções ósseas e vejam que nenhuma delas, não, mentira, nenhuma delas não, só o P2 aqui, que era o Staphylococcus aureus, em todas as demais não existia apenas um micro-organismo, uma bactéria, uma espécie de bactéria ali naquele material.
geralmente a infecção ela é polimicrobiana. Porém, nós sempre vamos levar em conta aquilo que é mais relevante. Então, quando eu tenho nesse primeiro caso aqui, que tinha uma serrácea e uma enterobactéria não classificada, eu vou tratar essa serrácea, até porque essa enterobactéria não classificada, como diz o nome, nem sei o que que é, né? Agora aqui, né? Vamos pegar aqui essa aqui, esse P6, né? Tem esse roxo, que é um Streptococcus, e vermelho tem um bifidobactério. Eu vou focar o meu tratamento no quê? No Streptococcus, porque bifidobactério é uma bactéria, vamos dizer assim, entre aspas, né? Do bem. Eu acho pouco provável ela ser a etiologia da infecção. Agora, quando eu tenho um panorama como esse aqui, né, cheio de micro-organismos, aí eu venho para esse amarelo aqui, é uma porfiromonas. Poxa, pode ser, é uma bactéria que está relacionada à infecção. Depois vem azul, que é nem sei mais aqui. Enfim, o que que eu quero dizer para vocês? É, quem que vai poder interpretar a metagenômica e dizer qual que é o melhor tratamento? Nós vamos tratar aqui nesse caso aqui 15 bactérias ou nós vamos escolher uma para fazer o tratamento? Acho que esse azul aqui é o Corynebacterium. Corynebacterium, por exemplo, é uma bactéria colonizante de pele. Então, será que isso aqui tudo não é só colonizante? Será que nós vamos tratar essa infecção? Veja isso aqui, ó. Tinha mais Corynebacterium do que Staphylococcus aureus. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou tratar Staphylococcus aureus, né? O Corynebacterium é colonizante. Então você imagina que, né? Você precisa ter o conhecimento de todos esses micro-organismos, entender a patogenicidade de cada um deles e definir qual que é o tratamento para cada um deles, tá? E é interessante porque, vejam só, né, a gente tem aqui, eu fiz uma microscopia eletrônica de uma infecção relacionada a um implante ortopédico, e quando nós verificamos aqui, tinha muito bacilo gram-negativo, que era uma pseudomonas. Só que aí, quando fui olhar o biofilme um pouco mais de perto, tá, a característica do biofilme mudava. Aqui é um biofilme clássico de Pseudomonas e aqui já era um biofilme clássico de Staphylococcus aureus. E olha o que que eu encontrei lá no meio, né? Alguns cocos, tá? Que eu não podia dizer qual que era o grão, porque isso aqui é uma microscopia eletrônica, mas isso aqui era um Staphylococcus aureus. Então vejam que técnicas aqui exóticas, mas se eu fizesse aqui a metagenômica, provavelmente eu ia encontrar 80% de pseudomonas e um micro-organismo aqui, talvez um Staphylococcus qualquer, que estaria presente em alguma proporção. Pergunta é: trato a pseudomonas? Será que eu incluo tratamento para esse Staphylococcus? Provavelmente o importante é eu direcionar para o patógeno mais importante. Por quê? Eu não quero eliminar todas as bactérias. Querer até quero, mas é impossível. O fato de eu dar um antibiótico é reduzir a carga de micro-organismos naquela infecção, a fim de que o meu sistema imunológico dê conta de fazer a limpeza final, ok? Então aqui é um artigo de revisão. Eu sugiro vocês lerem, embora seja um artigo antigo, ele é muito interessante, da Nature Reviews Genetics, que permite vocês também fazerem uma boa compreensão das funções que a metagenômica pode trazer na clínica médica, ok? Então, a questão da possibilidade de identificação dos patógenos, a predição de genes de resistência, como eu mostrei para vocês, né? Pode ver até esse gene, vocês viram lá naquele a minha E. coli, o SU1, que é resistência a sulfa, o TET-A, que é resistência à tetraciclina através de bombas de efluxo, tá? A gente pode predizer, né, a resistência viral, que hoje em dia é feito o teste de resistência aos antirretrovirais para HIV, mas por incrível que pareça, eles usam um método que eu nem falei para vocês aqui, que é o método de Sanger, né? Sanger, que é um método muito antigo de sequenciamento, mas ainda é utilizado para otimização de terapêuticas antirretrovirais. E aqui ele coloca, inclusive, né, o perfil de resistência em quantificação. Isso a gente consegue fazer com o sequenciamento de última geração, tá? Além disso, né, a possibilidade de avaliação do microbioma intestinal, depois a gente fala um pouquinho mais para vocês, aonde a gente pode avaliar se o paciente apresenta algum tipo de
irregularidade na microbiota intestinal, o que pode causar o que a gente chama de desbiose, pode ser apresentar-se de diversos sintomas, uma vez que ela pode ser causa de alguma coisa ou, né, consequência de outra, tá? E lembrando que essa quantidade absurda de bactérias tem aqui, a grande maioria delas não são cultiváveis. Então, realmente, nesse caso, é preciso o sequenciamento de última geração. E essa imagem aqui eu já mostrei para vocês, que é a possibilidade também de fazer sequenciamento de alguns genes do próprio paciente, e também o transcriptoma, permitindo identificar fatores que possam predizer não não haver probabilidade alta de infecção naquela região onde você coletou o material, ou alta probabilidade de infecção. Então, nós aliaríamos o transcriptoma humano junto com a metagenômica bacteriana, junto com o transcriptoma bacteriano, para poder fazer a sensibilidade aos antimicrobianos e identificar a expressão dos mesmos. Então, esse vai ser o futuro, né? Coletar o material sequencial humano e da bactéria e ter um panorama completo desse processo infeccioso, tá? Aqui, né, esse é um trabalho muito interessante em pacientes com meningites, tá? Onde eles fizeram o sequenciamento do líquor, acompanharam esses pacientes, inclusive, e eles mostraram, né, que a combinação do sequenciamento de última geração no líquor com os testes convencionais, tá? Foi muito interessante para fazer diagnóstico das infecções, superando os testes convencionais, permitindo um direcionamento, um tratamento mais adequado. Metagenômica, nós podemos fazer de diversos materiais. Eu comentei ali com vocês um caso de secreção de mama, um caso de infecções ósseas, um caso de infecção na conjuntiva. Nós podemos fazer no sangue, eu já fiz. Até hoje nunca deu positivo, mas eu já fiz. Amostras respiratórias. Você pode fazer de qualquer amostra, tá? Esse aqui é um estudo também muito interessante, né, que é o estudo EPIC, que tentou avaliar quais são os principais patógenos relacionados à pneumonia, e eles, né, mostraram aqui as vantagens de nós fazermos o sequenciamento de última geração, aliado ali ao transcriptoma, permitindo diferenciar os pacientes que têm pneumonia viral de bacteriana e aqueles que realmente é pneumonia ou é um outro tipo de processo inflamatório que não indicaria antibiótico. Então, nesse caso, se nós aliássemos, né, o sequenciamento de última geração, nós permitiríamos o quê? Diminuir em 70% o uso de antibiótico desnecessário em qualquer paciente que chegue com diagnóstico de pneumonia, porque a maioria das pneumonias não são bacterianas, tá? Então é isso que eu queria mostrar. Quer dizer, a gente pode, através desse duplo sequenciamento, DNA humano e bacteriano, definir o que é realmente uma verdadeira infecção ou apenas uma colonização, tá? Aqui também mostrando para vocês, né, a questão da PCR que a gente precisa direcionar especificadamente. Então, eu quero definir um fungo, eu tenho que fazer ITS, eu quero bactéria, 16S, eu quero um parasito, né, aí eu vou fazer 18S e 28S. Ah, Agora, quando eu faço metagenômica, eu posso definir mais, né, de uma região, permitindo fazer um panorama de diagnóstico completo. E lembrando novamente para vocês, eu posso usar qualquer tipo de amostra clínica, tá? Esse aqui é até um estudo que a gente fez, onde eu peguei materiais ortopédicos, coletei material, né? E a gente mostrou que a maioria dos materiais tinham bactérias presentes, tá? Mostrando aqui que a gente até classificou, fez uma classificação da curva de CT, mostrando qual que seria a CT mais adequada conforme a cultura para definir o que seria infecção e o que seria, na realidade, uma colonização, tá? Então, a pergunta que vem, né? Qual que é o maior desafio na implementação da metagenômica? São vários. A gente sabe que a coleta e extração do material pode ser um desafio, né? Mas hoje os kits de extração são excelentes, então tem que investir sempre num bom kit de extração para que você não perca essa amostra.
Obviamente que equipamentos de sequenciamento, hoje eles estão cada vez mais baratos, cada vez mais rápidos, né? A sobrecarga dos computadores, eles têm melhorado de forma magnânima, então tem sido também um desafio menor. Agora, na minha opinião, o maior desafio não está no pré. Eu acho que o maior desafio é essa integração entre a bioinformática, o resultado que você tem com a interpretação microbiológica e como traduzir isso para o clínico, tá? Então, imagine, eu tenho um paciente doente, eu tenho acesso ao NGS, mas eu tenho uma indicação incorreta, quer dizer, o paciente tem uma baixa probabilidade clínica de ter infecção, é o que a gente chama baixa probabilidade pré-teste. E aí eu jogo um sequenciamento num paciente que não tem indicação, o que que vai acabar acontecendo? Eu vou sempre acabar detectando um micro-organismo. E nesse caso, o que que vai, infelizmente, acontecer? Vai receber antibiótico desnecessário, porque a indicação foi errada. E é importante, né, que a gente faça o exame certo para o paciente certo no momento certo. Outras questões, múltiplas condições incluídas como fatores confundidores da amostra, né? Estabilidade de transporte, contaminação na coleta. Não é questão de que o material é contaminado, mas se você vai fazer uma punção de sangue para coletar uma metagenômica, imagine que você vai contaminar na pele. Vai acabar crescendo, identificando no sequenciamento muito mais um Staphyloepidermidis, um Corynebacterium, um bacilos que são bactérias que moram na nossa pele, do que realmente uma Escherichia coli que vai estar presente no sangue. E aí a pergunta é, quem que vai olhar esse resultado e falar isso é uma contaminação ou isso é uma infecção, né? E o que vai proibir o médico de dar antibiótico para todos esses micro-organismos? Então, vocês vejam que é um dilema muito grande, né? Além disso, a questão da extração, né, é importante, porque será que ali naquele material eu vou ter uma quantidade adequada de DNA e RNA para fazer o sequenciamento, né? Lembrar que, dependendo do tipo da amostra, eu tenho muito mais DNA humano do que do meu patógeno, e isso pode atrapalhar, de certa forma, né, o sequenciamento. E, obviamente, também a definição de padrões de controle positivo, controle negativo, a quantificação de tudo isso, realmente são grandes desafios, né? Comentei de outros desafios, né? A questão dos custos com equipamento, reagente, qualidade do sequenciamento, o tempo ainda hoje, né, é um certo desafio. Um sequenciamento aí levar 2, 3 dias, né? Ainda estamos empatando com a microbiologia clássica. A gente precisa de sequenciamento mais rápido, tá? Mas, de novo, é isso que eu falo. O maior desafio é essa conexão em identificar o que está acontecendo com o paciente e alguém saber interpretar todos esses resultados, tá? E lembro a vocês também que há dificuldade no sequenciamento de definir situações que são dinâmicas, através, como eu já repeti várias vezes para vocês, mas é importante que isso entre na massa do sangue, que é expressão de genes ao invés da sua presença. Porque nós sabemos que muitas enterobactérias têm o gene MPC, mas ele está sendo hiperexpresso, causando resistência a cefalosporinas de primeira, segunda e terceira geração. Eu preciso ver o quê? Transcriptoma. Purinas. Se a bactéria está deixando de produzir purinas, o gene está lá. Então, na hora que eu faço sequenciamento, eu vou identificar essas purinas. Mas eu preciso saber pelo transcriptoma que eu estou tendo diminuição, né, desse processo. Bombas de fluxo, metilase, são todas enzimas que estão presentes, mas eu preciso saber se elas estão sendo hiperexpressas ou hipoexpressas, tá? O transcriptoma, né, diferente do sequenciamento de DNA, né, ele baseia-se, então, né, em fazer cópias através do RNA total da amostra, né, depois a gente faz essa fragmentação e converte esses RNA fragmentados em um DNA complementar, para que eu possa, então, fazer a amplificação, sequenciamento e depois fazer a leitura dos exons, né, o que seria basicamente um exoma, tá? E com isso, eu consigo ter informações de milhares de genes, tá? É, Tanto que aqui são só genes de resistência, né, que foram identificados aqui no lado, na letra A, que é uma Klebsiella, tá? Então você pode ver que essa Klebsiella aqui
tinha diversos genes de resistência, alguns genes de virulência, e aqui os genes de plasmídio. Então, olha só, o INC X3, o INC F1A, aquele que vocês já viram no outro slide que eu apresentei da E. coli, genes de virulência, genes de multiresistência, tá? Aqui também, aqui acho que foi de uma Pseudomonas, tá? Esse aqui foi um trabalho que nós fizemos, que o que que nós queríamos estudar? Eu queria entender como que a bactéria ia se comportar na sua transcrição de genes, a partir do momento que eu expusesse ela ao antibiótico. Então, eu coletei a bactéria de uma infecção do paciente, medi a concentração sérica do meropenem, e a bactéria estava no sangue, e eu fiz a exposição dessa bactéria à concentração que estava no paciente de antibiótico. Então, aqui nessa curva azul é o controle, e na curva vermelha é a bactéria exposta ao meropenem. Essa estudo aqui se chama Time Kill Curve, né? Então, eu preparo um inócuo aqui de mais ou menos entre 10 a quarta e 10 a quinta, e num tubo eu deixo na estufa durante 24 horas. Então você vê que elas vão crescendo, tá? Cada hora que eu fico tirando o material e plaqueando e fazendo a quantificação de bactérias em triplicata. E aqui é a mesma coisa. Então eu tenho uma com antibiótico, vocês vejam que o antibiótico foi reduzindo, em 2 horas não tinha mais bactéria e isso ficou constante por 24 horas. Até porque essa dose de meropenem aqui é bem alta. Com 0,125 já é suficiente para inibir o crescimento. Eu joguei 17, porque era o nível desse paciente. Mas eu queria entender o que que acontece no momento em que entra em contato com a bactéria. Então eu fiz essa time kill curve para definir um momento intermediário entre a sua eliminação e, né, aqui do início do estudo. Então a gente acabou avaliando em 60 minutos. Nesse caso aqui, a dose foi bastante alta, mas como que a bactéria se comportou? E olha que interessante, né? Eu trouxe toda a informação do sequenciamento, né, que ele me dá ali milhares de genes, e eu separei. Eu quero ver genes da glicólise, né? Quero saber como é que está a cadeia glicolítica da bactéria, para entender se está tendo um mecanismo, o antibiótico induz uma questão anaeróbia, aeróbia, qual que é o metabolismo dos açúcares. E eu deixei aqui em verdinho para vocês, tá? Esse artigo ainda não está publicado, mas olha só, há uma aceleração da via metabólica da glicólise, tá? Cada uma dessas enzimas, gente, elas foram identificadas e quantificadas a expressão dessas enzimas, e todas elas apresentaram um aumento da expressão. E aí, no momento em que forma, né, o piruvato, que é o produto final aqui da cadeia da glicólise, o que que acabou acontecendo? Na conversão para oxalacetato, né, não aconteciam as reações do ciclo de Krebs. Pode ver, ó, diminuição da expressão da citrato sintetase, que deveria transformar o oxalacetato em ácido cítrico, né, hiperexpressão essa enzima aqui é a isocitrato desidrogenase para virar o ketoglutarato, diminuição da succinato para o fumarato, que é a succinato desidrogenase. Então, o ciclo de Krebs estava inibido, sugerindo o quê, gente? Um mecanismo anaeróbio. Então, voltava, né, para fazer gluconeogênese, tá? E o metabolismo era anaeróbio. Porém, o excesso do oxaloacetato, ele via tanto pela via da glicólise, tá? Quanto a conversão aqui do malato, pela isopropil desidrogenase também aumentada. Para quê? Para produzir mais aminoácidos. Para que produzir aminoácidos? Para eu produzir mais proteínas. E aí eu fui estudar o que? Toda a cadeia de produção de todos os aminoácidos bacterianos. E olha que interessante, né? Boa parte deles vindo aqui da via pelo oxaloacetato, que é a via do glutamato, né? Assim como também do ketoglutarato, que também segue a mesma via do glutamato, eu tinha um aumento da expressão dessas enzimas, são todas essas aqui, produzindo aumento de quase todos os aminoácidos. E esses aminoácidos fazendo proteínas com que função? E aí aqui
eu fiz um mapa de calor, tá? Mostrando para vocês que boa parte dos genes que são em azul são aumentos de expressão, né? Vermelho é diminuição da expressão. Então eu tinha muitos genes aqui com balanço de bombas de fluxo, aumento da produção de parede celular, aumento de porinas, tá? E nisso eu traduzi de uma forma mais prática, né? Mostrando que quando eu tenho uma bactéria estressada com um antibiótico, eu tenho um aumento da expressão de porinas, porque provavelmente aqui a bactéria quer que mais elementos, nutrientes entrem para ela, porque ela está numa situação de estresse, tá? Ela tem um aumento da expressão de bombas de fluxo para que ela possa trazer glicose para dentro da célula, jogar eletrólitos para fora, é uma das formas também. Outro, aumentando o quorum sensing. O que é o quorum sensing? Quorum sensing é moléculas que são produzidas para a comunicação entre as bactérias. É como se aqui, pelos genes que eu identifiquei, é como se essa bactéria que está sendo atacada pelos antibióticos falasse para as outras bactérias: estou sendo agredida. Portanto, tome medidas que protejam vocês do ataque aí do meropenem. Claro que ela não sabe o que é o meropenem, mas algo de ruim está acontecendo. O que que ela fazia também? Aumento, então, da expressão de genes relacionados à produção de biofilme. Por quê? O biofilme é uma, vamos dizer assim, são moléculas que são produzidas, geralmente glicopeptídeos, que recobrem a bactéria, diminuindo a ação dos antibióticos. Daí o antibiótico tem dificuldade de ultrapassar a membrana externa, a parede celular e a membrana interna, então protege a bactéria da ação de agentes externos, nesse caso aqui, o meropenem. E vários genes estavam sendo hiperexpressos para aumentar a produção de biofilme. Da mesma forma, a produção de cápsula estava diminuída, porque provavelmente a bactéria não considerava isso como um elemento importante. Havia aumento de genes de peptídeo glicano, quer dizer, a bactéria estava produzindo mais parede celular, né, devido a uma forma de proteção. Então, vocês vejam que é interessante estudar tudo isso, e imagine a quantidade de conhecimento que nós podemos ter a partir desse tipo de estudo, que a gente não teve com outros, nunca tinha visto esse tipo de estudo na literatura. E nós sequenciamos aí mais de 20 micro-organismos, né? E a gente só estudou, nesse artigo aqui, né? Eu só avaliei a via metabólica, tá? Então você imagina a quantidade de conhecimento que a gente ainda tem para produzir, né? Eu tenho muito material, eu digo que tem material para publicar aí pelo menos por uns 5, 6 anos, diante de tanta informação e de tanta teoria que a gente pode trazer e conhecimento para o manejo desses pacientes, tá? Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Vamos dar uma pausa de 10 minutinhos, tá? E aí a gente volta aqui às 20 horas em ponto, pode ser?
Vamos então na continuidade. Bom, gente, então dando continuidade, né, ao nosso curso, né? É, eu queria trazer aqui algumas questões relacionadas à importância das doenças infecciosas, né? A gente tem esse gráfico que é muito interessante, que é a mortalidade, né, associada a- aos tipos de doenças, né? Então, antigamente, né, aqui na década de 30, a principal causa de morte eram as doenças infecciosas. Com o desenvolvimento das vacinas, aparecimento dos antibióticos e tratamento de outras infecções, a incidência em mortalidade pelas doenças infecciosas diminuiu de uma forma muito significativa, dando lugar, né, ao aumento das doenças, do aparelho circulatório, tá? Assim como também das neoplasias. Obviamente que as causas externas, né, devido aos traumas veiculares, né, a melhoria dos carros, diminuição do uso de, de automóveis e mobilidade de menor impacto, e também o aparelho respiratório, vocês viram aqui que se tornou constante ao longo do século. E é interessante porque muitas doenças, né, cardiovasculares, doenças crônico-degenerativas, como a demência e as neoplasias, elas começaram a se provar de que talvez seja a sua origem, seja a sua progressão, talvez não sejam simplesmente idiopáticas, né? Existe algo por trás que esteja relacionado. A própria demência, né? Muitos mecanismos sabem que tem uma etiologia genética, mas o que que dispara essa doença? O que faz com que essa doença progrida, né? Por que que algumas pessoas evoluem rapidamente e outras de forma mais insidiosas, tá? Então, aqui de novo, eu trago para vocês as questões relacionadas ao transcriptoma. E olha que estudo interessante, né? Aqui na doença de Alzheimer, que é um processo degenerativo, às custas de deposição de placas amiloides no sistema nervoso central, foi feita biópsia dessas lesões, né? Mostrando o quê? Que na lesão no cérebro, tá, de pessoas com Alzheimer, nós tínhamos aqui uma grande quantidade, tá, de bactérias, como se fosse um microbioma cerebral, tá, muito diferente, tá, do cérebro de controles, né, de pessoas que morreram por outras causas, não por Alzheimer, mostrando que a quantidade de bactérias era menor, assim como também o perfil de micro-organismos eram diferentes dos pacientes com Alzheimer. E aí aqui vem um questionamento, né? Por que que existe uma maior quantidade de bactérias e por que, né, esse padrão de micro-organismos que nós não encontramos no controle, como o Actinobacterium, como o Firmicutes, ao passo que, né, no controle maior incidência de proteobactérias. Então aí começam a se gerar questões, se isso é causa, se isso é progressão e se isso não é simplesmente uma consequência que não tem interferência nenhuma na evolução. Só está ali porque algo favoreceu, né, o aumento e a diversidade. O fato é que, né, uma das teorias é que esse perfil da doença de Alzheimer, né, possa ter sido produzido por alterações na microbiota intestinal, né, que possam ter se translocado e parado no sistema nervoso central devido às lesões que podem quebrar a barreira hematocefálica, favorecendo, né, a deposição de micro-organismos naquelas regiões. E obviamente que também uma das teorias, né, hoje bastante aceitas, é de que a progressão do Alzheimer talvez não tenha nada a ver com esse padrão neurológico, mas sim o padrão de bactérias no intestino e com os seus metabólitos, né, que produzem aqui diversos neurotransmissores, neuromoduladores, eles atuam no sistema nervoso central,
que podem promover piora do padrão neurológico ou melhora, dependendo da microbiota, e pode até mesmo ser um trigger, um disparo, que é responsável por desenvolver em pessoas já geneticamente suscetíveis, tá? Tanto que, né, tem um estudo aqui bem antigo, né, que os pacientes com doença de Alzheimer, quando submetidos à modificação da microbiota por utilização de probióticos, os pacientes apresentaram melhora clínica. Então, se com probióticos podem ter mudança de microbiota, favorecendo melhora clínica, talvez modulação da microbiota possa ser um fator interessante, né, no manejo desses pacientes. É importante lembrar que a nossa microbiota intestinal, ela é composta por trilhões de bactérias. E esse aqui é um mapa, né, mostrando de forma quantitativa e qualitativa as diferentes espécies. De detalhe, né, esse aqui não são espécies, né, são famílias de bactérias. Se a gente colocar espécie aqui, seriam não teria quantidade de cor suficiente para reportar. Até teria, né? 256 vezes 256 vezes 256. Na verdade, é 256 combinação 3 a 3. Porém, a gente não ia saber, né? O rosa do rosinha do rosão não seria impossível identificar aqui nos micro-organismos, tá? E é importante nós lembrarmos que a microbiota intestinal humana, ela é a microbiota mais diversificada, tá bom? Do que a água de mar, água de esgoto, do que o solo, do que uma planta, do que alguns micro-organismos. Portanto, nós temos a microbiota mais geneticamente exuberante, tá? Do que os outros microbiomas. E é interessante também notarmos que a nossa microbiota, ela começa bastante nua. E após a lactação, a exposição ao ambiente, nós começamos a aumentar, a modificar e a melhorar a diversificação da nossa microbiota. E com o avançar da idade, o inverso acontece. Nós começamos a ter uma senescência microbiana e a variabilidade dos micro-organismos começa a diminuir. E é coincidente que, com a mudança do perfil de microbiota com a idade, há uma modificação em produção de determinados elementos, né, principalmente aqui as vitaminas, né, mostrando que também se relacionam com questões de crescimento, tá? Questões hormonais e, obviamente, capacidade de fermentação diferenciada. O que que acontece, né? Os micro-organismos, qual que é a interferência da microbiota intestinal relacionando-se com funções de outros órgãos? O fato é que as bactérias que estão ali no intestino, elas estão se alimentando, produzindo seus metabólitos, né? Cada bactéria tem um padrão, um perfil de enzimas que favorece a produção de uma ou outra molécula, aminoácidos, bases nucleicas, e tudo isso acaba caindo na corrente sanguínea. E isso permite que nós montemos uma avaliação desses metabólitos, o que nós chamamos de mapa metabólico ou um metaboloma. E esse metaboloma permite verificar o que está aumentado e o que está diminuído, considerando-se mais ou menos o que seria um padrão. Então, vocês imaginam, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um paciente que tomou um anti-inflamatório, que é o celecoxib. Olha só o que acontece com a microbiota, quer dizer, com os metabólitos. Ocorre uma modificação brutal, mostrando que qualquer medicamento, né, mudança na dieta, pode favorecer a liberação de ácidos nucleicos na corrente sanguínea, assim como também de neurotransmissores e outras substâncias que podem interferir nas funções orgânicas nas suas mais diferenciadas formas, tá? Aqui é um outro estudo mostrando um perfil de dieta, vários perfis, né, aqui de dietas, mostrando qual que é a interferência no microbioma. E, em resumo, o que a gente chega a uma conclusão é de que nós somos o que nós comemos. Quer dizer, o perfil da microbiota está relacionado a um perfil alimentar. Mas aqui eu deixo sempre muito, mas muito claro, né? Não existe uma regra de que o que você comer
vai se transformar nessa microbiota. Existem muitos fatores, que incluem até mesmo fatores genéticos, que vão, né, definir um perfil de microbiota. E lembrar que o nosso organismo, como nós temos nenhum DNA é igual ao outro, né, e se for também o fenótipo nunca vai ser igual, isso faz com que as funções das nossas células sejam diferentes de uma pessoa para a outra, e isso interfere também no metabolismo. Portanto, não adianta duas microbiotas idênticas de duas pessoas, jamais vão trazer respostas metabólicas idênticas. Então, é importante saber que são identidades, né, diferentes. Uma é CPF, outra é RG. Né? E há um grande interesse no estudo da microbiota de entender como isso influencia as doenças mais frequentes, né, do humano. Uma delas está relacionada à obesidade. Nós sabemos que perfis alimentares, obviamente que pela quantidade de calorias, podem promover, né, a obesidade. E o fato é de que a obesidade, né, acaba promovendo uma mudança da microbiota que favorece, o desenvolvimento de outras doenças, como hipertensão, risco para acidente vascular cerebral, nefrolitíase, alterações gastrointestinais, até mesmo favorecendo o desenvolvimento de neoplasias. E que talvez a mudança de dieta, não simplesmente a questão de diminuição da quantidade calórica, pode promover uma mudança da microbiota que pode levar, né, à redução de peso. Então, a questão de quantidade de calorias não é o único fator que está relacionado com o peso, mas sim a qualidade desse alimento. Quer dizer, se você ingere, né, 1.000 calorias de um produto ou 1.000 calorias de outro, eles vão traduzir-se como uma resposta metabólica diferenciada. É aquela coisa, né? Poxa, ele come lá 3 pratos de arroz, feijão e frango, ao passo que o outro come 2 McDonald's por dia. Tem ali, ele come mais que o outro, mas ele é mais magro. Então, o que a gente sempre ouvia falar é que o metabolismo dele é acelerado. Na verdade, não é questão de ser acelerado, ele é um metabolismo diferente que pode ser ou não influenciado pela microbiota. Tá? E isso, né, tem sido cada vez mais validado pelos estudos em animais, onde a modulação da microbiota, né, uma vez que nós estamos aqui num ambiente controlado, a gente pode eliminar a microbiota no rato, implantar uma nova microbiota e verificar qual que é o desfecho, a gente consegue mostrar que estudos associam a microbiota com Alzheimer, com com parkinsonismo, com obesidade, com depressão. Nós estamos, inclusive, agora fazendo um estudo onde nós vamos, junto com o professor Pinho, do nosso programa de pós-graduação, induzir parkinsonismo nos ratos, e adquirir microbiota de ratos que fazem exercício e transplantar para ver qual que é o quadro clínico em relação ao parkinsonismo desses ratos. Tá? Um outro dado interessante é que muitos medicamentos influenciam na microbiota. Ah, os pacientes que têm obesidade, né, isso consequentemente está relacionado a um padrão de desbiose, eles têm um maior risco de desenvolver diabetes do tipo 2, tá? E o que que acontece? Um dos medicamentos usados para o tratamento da diabetes é a metformina. Embora se tenha conhecimento dos seus mecanismos de ação, um dos mecanismos que parece ser muito importante é que a metformina promove uma alteração na microbiota intestinal, aumentando a taxa, a produção de bactérias produtoras de butirato, alterando a desbiose e favorecendo a melhoria da produção de insulina e, entre aspas, melhorando a diabetes, vamos dizer assim, tá? E, inclusive, promovendo até redução de peso. Então, vocês vejam que, na realidade, muitas vezes, um medicamento que promove a alteração da microbiota e que vai acabar culminando com a melhora de liberação de insulina e controle da glicemia, não simplesmente uma ação direta do medicamento com o seu receptor, tá? Novamente, aqui para nós entendermos, quando nós temos a microbiota intestinal, o fato das bactérias estarem ali não é um fator único.
embora a gente tenha as bactérias, nós quantificamos essas bactérias, elas vão ter o quê? Nós temos a questão da transcrição. O que dentro desse microbioma nós identificamos de transcriptoma? Dentro do que é transcrito, o que realmente acaba virando proteínas e quais proteínas? E dentro desse perfil de proteínas, quais proteínas que vão produzir em diferentes quantidades os seus metabólitos? Então, quando a gente avalia o microbioma, nós estamos tirando, né, uma foto que não necessariamente também vai representar aquilo que realmente está acontecendo na pessoa, porque aqui nós temos o metaboloma. Mas uma forma indireta de pressupor como está o metaboloma é a avaliação, né, do microbioma. E nós devemos lembrar que nós temos aí todo esse fator relacionado ao nosso genoma, que também vai produzir, obviamente, os nossos metabólitos de todas as nossas funções celulares. E a ideia é que essa integração entre o metaboloma da nossa microbiota com o nosso próprio metaboloma, né, promovam todas essas alterações que vão culminar com desenvolvimento ou não de algumas doenças, piora, enfim. E aí vocês têm que imaginar, né, que o metaboloma dos micro-organismos, assim como o nosso, ele está relacionado a uma grande, grande quantidade de enzimas, tá? Então, portanto, nós temos que estar atento que é algo extremamente complexo. E qualquer, é, como eu posso dizer, qualquer pressuposto de que uma bactéria, uma condição vai ter um benefício, eu acho que é muito arriscado chegar a uma conclusão como essa. Tá? As possibilidades são tantas, tantas, tantas que, embora a gente possa identificar padrões que estejam associados a isso ou aquilo, tá? Assumir isso como uma verdade única pode ser muito perigoso. Tá? Essa aqui só para vocês terem uma ideia, né? Um exemplo de diferenças de metabólitos que são produzidos de acordo com cada perfil de reação enzimática que acontece no nosso corpo, né? Que podem ser modificadas por uma dieta, uma condição de estresse, né? Uma situação, né, de alguma doença, quer dizer, são tantos fatores extrínsecos e intrínsecos que fica difícil nós termos um mapa único. Tá? Esse aqui é um estudo muito interessante, até quando eu estava lá na Universidade de Nova York, onde estava se estudando os pacientes que entravam no hospital com uma infecção grave, né, o que a gente chama de sepse, e eles compararam o metaboloma desses pacientes com um grupo controle e pacientes que tinham disfunção orgânica e os que não tinham disfunção orgânica, tá? Até brinco isso aqui. Aqui foram alguns metabólitos que foram estudados, né? E no mapa, nesse metaboloma, era possível prever, né, no momento em que o paciente chegava, qual que era o paciente que ia evoluir a óbito, qual que ia evoluir para disfunção renal, qual que ia evoluir para disfunção hepática, com coagulação intravascular disseminada, porque já era previsto, às custas do metaboloma, qual seria o desfecho, né, do paciente. Então, aqui o que eu quero mostrar para vocês, né? Análise de metaboloma, transcriptoma, genômica, também talvez no futuro seja uma arma utilizada para otimização de tratamento dos pacientes. Então, chega um paciente, eu tenho uma ideia do metaboloma, eu já sei que é um paciente que tem muito risco de complicar, eu vou colocar numa UTI, eu vou fazer intervenções mais agressivas, ao passo de que um paciente, eu posso ter uma ideia de que ele vai melhorar muito bem, muito rápido. É um paciente que eu fico mais tranquilo e eu posso tomar condutas mais conservadoras, tá? Aqui era um outro trabalho também da parte de avaliação, resposta de transcriptoma de pacientes que receberam hemotransfusão, mostrando que o metabolismo desses pacientes acabava sendo muito modificado simplesmente por uma transfusão de sangue. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de que o metaboloma, qualquer situação diferente daquela homeostase que o nosso corpo apresenta, pode se traduzir com mudanças muito significativas, tá? Esse aqui é um trabalho de revisão muito interessante, que ele coloca que, conforme o padrão de microbiota, nós vamos ter diferentes padrões de respostas imunológicas. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Poxa, eu desenvolvi Covid, morri,
né? Desenvolvi Covid, sobrevivi, desenvolvi Covid e tive sequelas do Covid. Da onde que veio isso? Por que que o mesmo Covid, né, nas pessoas vão ter apresentações clínicas diferentes? Possivelmente a resposta imunológica frente a um patógeno possa ser influenciado pela microbiota intestinal. E isso já foi demonstrado em vários estudos, tá? O que a gente chama de homeostase sistêmica. Inclusive, teve um estudo, eu não sei se eu vou aparecer, mostrar aqui, não, em camundongos, eles eliminaram toda a microbiota, né, e colocaram um Streptococcus. E no outro, eles não tiraram a microbiota e colocaram o Streptococcus. No que não tinha microbiota, todos os camundongos morreram. E no grupo que tinha microbiota, todos sobreviveram, mostrando que a preservação da imunidade e a capacidade de resposta contra um agente infeccioso era 100% dependente da presença da microbiota. Então, é importante lembrar, né, que a nossa imunidade está diretamente relacionada ao microbioma, tá? Aqui foram pacientes que foram admitidos na UTI e vocês vejam que, com o passar dos dias, muitos pacientes apresentaram modificações significativas na microbiota. E olha que interessante, né? Esse estudo eu achei muito legal, porque eles avaliaram que a mudança na microbiota dos pacientes de UTI, dependendo da mudança, fazia com que bactérias ou fungos, nesse caso aqui a Cândida, que estava presente no intestino, a mudança na microbiota fazia com que a Cândida, na sua forma, de levedura, uma forma, vamos dizer assim, não tão agressiva, promovia a produção de pseudohifas que favorecem a invasão da Cândida na corrente sanguínea. O que que eu quero dizer? A mudança na microbiota ativa patógenos a serem mais agressivos, né? Eu até brinco que eu falo que esse é o efeito Munra, né? Transforma esta forma decadente, né, em ser eterno. Quer dizer, a mudança da microbiota favorecendo o desenvolvimento da candidemia. Aqui é um dos medicamentos que, embora a gente sempre coloque antibiótico, muda a microbiota. Eu acho que isso é a coisa mais lógica do planeta Terra, né? Agora, existem muitos medicamentos que mudam a microbiota e, detalhe, pode mudar a microbiota por muitos anos. Os inibidores de bomba de próton, né, o omeprazol, pantoprazol, o esomeprazol, são medicamentos que mudam significativamente a microbiota e de uma forma muito significativa para uma microbiota ruim, principalmente com bactérias patogênicas e diminuição daquelas bactérias que nós chamamos, né, de probióticas, bactérias de boa qualidade. Eu brinco também, né, que o intestino de escapamento ele vira um motor da nossa imunidade, né? Então, são novos conceitos em relação à medicina antiga e clássica. Aqui, mostrando também que pacientes com infecção e que mudança na microbiota favoreciam, né, o desenvolvimento de insuficiência renal, isso em pacientes e também em estudos em animais. Uma outra proposta é a questão da hipertensão arterial. Não sei se vocês sabem, né, mas 95% dos diagnósticos de hipertensão, quando você pergunta para o médico a causa, ele fala idiopática. Idiopática é quando você não sabe de onde que vem. Mas o fato é que uma das teorias é que a alteração na microbiota intestinal promova, né, de acordo com as suas características, modificações de metabólitos que vão interferir em receptores que estão diretamente relacionados à vasodilatação e vasoconstrição. Da mesma forma que, né, mudanças na parede vascular, favorecendo o depósito de colesterol, enrijecimento das artérias, que vão ser fatores para predispor à hipertensão arterial sistêmica e inflamação crônica, que pode levar a acidente vascular cerebral, a infarto. Portanto, será que aquilo que a gente chamava de doença crônica não transmissível não é realmente derivada de simplesmente uma condição relacionada à microbiota, uma microbiota alterada para o ruim, que é o que nós chamamos de disbiose?
né? E isso já está demonstrado, né, em alguns estudos. Essa aqui é uma revisão do New England de 2016, né, mostrando de que mudanças, né, na microbiota talvez sejam as novas terapêuticas do futuro. Hoje nós já fazemos muito transplante de microbiota fecal para as infecções por Clostridioides difficile, quando elas não respondem ao tratamento com antimicrobianos, o que acontece entre 20 a 40% dos casos. Então tem indicação de fazer transplante, isso está nos guidelines. A aterosclerose, né, então, embora o transplante não seja utilizado, mas com o conhecimento do metaboloma associado a desenvolvimento de aterosclerose, né, hoje se desenvolvem estudos, né, de inibição molecular microbiana para que ocorra, né, uma modificação dos metabólitos e diminuindo o risco de doença cardiovascular. Da mesma forma, alguns micro-organismos sabe-se que estão associados com ansiedade, desenvolvimento de câncer, desenvolvimento, né, da obesidade e também alteração pancreática. Aqui, para exemplificar para vocês, em relação à infecção por Clostridioides difficile, né? Lembrar que eu já comentei com vocês lá quando eu estava falando sobre pesquisa de RNA, de PCR nas fezes para o diagnóstico, né? Quando você toma um antibiótico, favorece o desenvolvimento do Clostridioides difficile, produção de toxina, que faz uma inflamação das células do epitélio intestinal, os enterócitos, levando à inflamação e uma diarreia muito grave, com risco de morte, inclusive, tá? O tratamento a gente faz com antibiótico, mas como eu falei, a cura só acontece em 20 a 40% dos casos e, obviamente, recorre em 20 a 40%, né? Consequentemente, quando esses pacientes falham, há uma tendência dos médicos a fazer um novo ciclo de antibióticos. E veja que interessante, no segundo ciclo, se não funcionou na primeira, no segundo ciclo falha em 80%. E é nesse momento que está indicado, então, o tratamento com transplante de microbiota fecal. Aqui é uma revisão sistemática com meta-análise, que a gente, inclusive, não publicou. Ela foi aceita para publicação ontem, tá? Então, em breve esse artigo vai sair para vocês, onde a gente avalia os benefícios do transplante de microbiota para clostridioides. Então, vocês vejam aqui que não há dúvidas, né, que o transplante de microbiota fecal é muito eficaz, tá? E também para outras doenças, como, por exemplo, a doença inflamatória intestinal, a retocolite ulcerativa. E está aqui, ó, ulcerative colitis, né, mostrando que os pacientes que foram transplantados, eles apresentaram uma excelente resposta clínica. Já para a doença de Crohn, nós tivemos poucos estudos, né, não pareceu aqui ter um benefício muito grande. E também, curiosamente, né, aqueles pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, onde sabe-se que está muito associado à microbiota, o transplante não se mostrou benéfico nesse estudo. Aqui, inclusive, né, publicado no JAMA em 2019, mostrou que pacientes, né, submetidos ao transplante de microbiota, quando eles tinham esses marcadores aqui de maio, né, de 3 a 10 pontos, a partir do transplante eles apresentaram melhora significativa com um ano. E hoje nós estamos tendo cada vez mais estudos, né, para autismo, para obesidade, demência, parkinsonismo, né? Comentei com vocês do estudo de parkinsonismo. Esse aqui é um estudo com diabetes, mostrando que, né, a questão de determinados micro-organismos podem ser muito interessantes para, entre aspas, tratamento de diabetes. Inclusive, não sei se você sabe, mas eu tenho um banco de microbiota fecal na PUC, que é o único que nós temos do Brasil que disponibiliza isso para fora. E nós estamos, fornecemos, foram 88 transplantes lá para Alagoas, onde eles estão fazendo um estudo em pacientes com diabetes. Nós temos aqui, né, o maior estudo com Clostridioides difficile do Brasil, que fomos nós mesmos que publicamos, e também auxiliamos num estudo no Nordeste, também com pacientes com retocolite ulcerativa. Para parkinsonismo, já mostrou benefício. Não incluí aqui, mas saiu um artigo do Lancet há um ano atrás, mostrando o benefício de transplante em pacientes com doença de Parkinson, melhorando os sintomas. E também, como eu comentei anteriormente com vocês, nós estamos fazendo um estudo experimental
do transplante, mas avaliando qual que seria o melhor doador, pensando em doadores que fazem atividade física, tá? Só para vocês terem uma ideia, por que que eu estou falando de transplante? Porque é fundamental, né? Quem vai trabalhar com biologia molecular, vai trabalhar com sequenciamento, não aprofundar no assunto, pensando em doenças infecciosas no microbioma intestinal. Vamos lembrar que sequenciamento para a área de oncologia, genética humana, é muito interessante, tá? Hoje aqui no Hospital Marcelino, nós temos um ambulatório de check-up e eu estou implementando lá nesse ambulatório o sequenciamento de DNA completo das pessoas que estão fazendo o check-up, né? Que é o sequenciamento e avaliação do exoma completo desses pacientes. Não são pacientes que não estão doentes, é um check-up, né? Onde a gente pode oferecer, né, uma avaliação de risco para qualquer doença que seja geneticamente pré-definida. Como eu falei, né? Demência, Alzheimer, obesidade, autismo, enfim, uma série de doenças e praticamente todas as neoplasias, mama, intestino, próstata, colo retal, de útero, pâncreas, sistema nervoso central, enfim, uma gama muito grande. E no nosso banco, né, nós temos doadores saudáveis, são feitos vários exames de sangue nesses pacientes, né, desculpa, nesses doadores, exames nas fezes, e é feito um processamento, e hoje nós temos o material liofilizado, que fica armazenado em temperatura ambiente, já pronto para transplante imediato, tá? Aqui só umas questões como a gente trabalha, né, onde a gente distribui aí para o Brasil inteiro, porque fazem parte do estudo, né, mostrando que é um processamento complexo, de forma que a gente tem que trabalhar a não permitir que os micro-organismos, entre aspas, bons, né, eles venham a falecer. Então tem que ter todo um cuidado do tratamento para evitar que morram as bactérias anaeróbias, que são bactérias muito importantes do nosso microbioma. Aqui eu fiz até uma avaliação, microscopia eletrônica do nosso material para transplante, fiz uma avaliação de morto-vivo, né? Então, mostrando que a gente sempre tem algumas bactérias que acabam falecendo no meio do processo, é normal, né? Mas a maioria delas acabam sobrevivendo em relação a um controle não processado. E por que que eu falei do transplante? Porque todos os nossos doadores, a gente faz, né, o sequenciamento de última geração, análise do microbioma deles, porque a ideia é que a gente ofereça uma microbiota boa para esses pacientes. Então, esse aqui é um dos doadores, onde, obviamente, vocês podem ver aqui, classi- classificação inadequada. Por que a classificação dele é inadequada? Porque ele tem uma relação, né, de aqui, por exemplo, né, grupo Bacteroidetes, proteobactérias muito alto, actinobactéria, ele tem um padrão, né, de micro-organismos que não é o adequado, né? Quando a gente vem ver aqui a relação de Firmicutes com Bacteroidetes de 74%, que deveria ser de 85% a 90%, é muito baixa. Então, ele tinha que ter uma maior quantidade de Firmicutes, desse aqui é alaranjado, em relação aos Bacteroidetes, que é esse roxo aqui, tá? É, porém, quer dizer, porém não, além disso, bactérias que a gente chama anti-inflamatórias, né, que são probióticas, como a Arquemansia, Faecalibacterium, Bifidobacterium, eram de 0%. Quer dizer, essa microbiota aqui para nós era um terror, tá? Já aqui, um outro doador, veja que esse é muito mais interessante, ele quase não apresentava bactérias patogênicas, aliás, nenhuma patogênica, né? Só bactérias saudáveis e uma boa relação Firmicutes com bacteroidetes, inclusive até acima do desejável. E aqui, para vocês terem uma ideia dessa microbiota, quando a gente avalia, né, a gente tem aqui o percentual de presença desses micro-organismos. Então, por exemplo, aqui um Bacteroidetes, como Bacteroides ovactus, Fusobacterium serans, mostrando o percentual da presença de cada um. E a gente já pode aqui identificar, por exemplo, Bacteroides vulgaris. É uma bactéria que tem ali uma boa ação, por exemplo, para tratamento de diabetes, a Veillonella parvula para tratamento de doenças neurológicas, para doença, para retocolite ulcerativa, também Veillonella pode ser um grupo de bactérias interessante para tratamento de Clostridioides difficile, desculpa, para retocolite ulcerativa, tá? Que só para vocês verem, né, a gente tem a microbiota em pó
liofilizada, que pode ser usada em cápsula ou para infusão por colonoscopia. Então, esse aqui é o frasco que vem em pó, né, da microbiota. Ela é diluída, processada e é feita a aplicação por colonoscopia ou endoscopia ou gastrostomia, né, ou por até mesmo por sonda nasoenteral, tá? E nós também temos um banco onde a gente armazena a microbiota da própria pessoa, o dia que ela quiser utilizar a sua microbiota, doar a sua microbiota, enfim, ela fica armazenada. Você já ouviu falar em transplante de microbiota fecal ou simplesmente transplante de fezes? Talvez pareça estranho, mas esse é um tratamento sério que pode salvar a vida de pessoas que enfrentam infecções intestinais graves por uma bactéria. O primeiro trabalho descrevendo esse procedimento no mundo foi publicado em 1958, mas foi só na última década que a técnica começou a ganhar espaço, muito por conta da sua alta taxa de sucesso. Cientistas enxergam o potencial de cuidar não só de problemas do trato gastrointestinal, mas também de doenças como psoríase, diabetes e até Parkinson, embora para essas ainda não haja evidências robustas. Eu sou Julia Grank e explico nesse vídeo como funciona o transplante de fezes e detalho por que médicos defendem que esse tratamento seja cada vez mais adotado. O nosso organismo e, por consequência, a nossa saúde depende do trabalho de trilhões de micro-organismos que desempenham funções como a de ajudar na digestão, produzir vitaminas e estimular o sistema imunológico. Esse ecossistema é chamado de microbiota. Quando há um desequilíbrio na qualidade dessas populações microbianas, o corpo pode adoecer. O transplante de fezes segue então um princípio muito simples: levar bactérias benéficas de um doador saudável para uma pessoa que está com a sua microbiota em desequilíbrio. E por que um transplante? Isso é feito porque nem todos os micro-organismos do corpo humano podem ser isolados e cultivados em laboratório. Assim, o bolo fecal dos doadores passa por um processo de triagem em que se identificam as bactérias boas, que são aquelas que vão ser usadas no transplante. Mas não são transferidas literalmente fezes de uma pessoa para outra. O material sempre passa por um processo, ou é desidratado e vira um pó, ou é extraída uma pequena quantidade líquida, que é a forma mais usada e que precisa ser armazenada em um freezer a menos 80 graus Celsius. Isso garante que o material continue viável para uso por 4 meses. O transplante em si é parecido com a colonoscopia, um exame que analisa o intestino grosso. O paciente toma um remédio contra a diarreia e é sedado. Depois, recebe uma injeção da amostra fecal no cólon por meio de um tubo de colonoscopia. Atualmente, esse procedimento é recomendado para quem sofre de problemas intestinais graves causados pela bactéria Clostridium difficile. Essa bactéria, apesar de estar presente no organismo de todas as pessoas, quando há uso prolongado ou descuidado de antibióticos, pode causar um quadro chamado de colite pseudomembranosa. O infectologista Felipe Tuon, que é responsável pelo projeto de pesquisa de transplante de fezes no Hospital Universitário Cajuru, explica como os antibióticos podem alterar a microbiota humana. Quando a pessoa faz uso de muitos antibióticos ou antibióticos, né, que têm uma ação potente contra muitas bactérias, essa bactéria acaba se multiplicando e, conforme a mudança que acontece no intestino, ela acaba produzindo toxinas. E essas toxinas é que acabam causando uma diarreia inflamatória, que nós chamamos de colite pelo Clostridium difficile. A aposentada Sônia Maria Oliveira, de 67 anos, foi ficando gradativamente debilitada pelo quadro de colite, o que a impediu de sair de casa por meses por provocar constantes diarreias. A Sônia me disse que chegou a perder 43 quilos e a imaginar que estivesse com câncer. Depois de quase 4 anos de sofrimento e longas internações, o diagnóstico correto chegou e fazia dela uma candidata perfeita para o transplante de fezes. Ela conta que pensou que se tratava de uma brincadeira quando seu médico sugeriu um transplante de fezes, mas quando entendeu que era um tratamento sério, não pensou duas vezes em aceitar. Depois de fazer o transplante, Sônia se curou do quadro de colite e as diarreias cessaram em 10 dias. Ela afirma não ter sentido nenhum efeito colateral. Em 2013, um teste clínico nos Estados Unidos sobre o tratamento da infecção Clostridium difficile por meio do transplante teve uma taxa de sucesso de 80% em comparação aos 31% obtidos com o uso de antibiótico. Em 2022, a técnica foi adotada como uma opção oficial de tratamento para a bactéria no Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Já no Brasil, o procedimento ainda não foi aprovado e regulamentado pela Anvisa,
e por isso não pode ser amplamente oferecido em hospitais. As universidades que oferecem o procedimento estão dentro de um protocolo de pesquisa aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e devem seguir as regras estipuladas no projeto autorizado. Sônia foi uma das pacientes beneficiadas pelo procedimento em um desses locais de estudo, o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba. Tanto este quanto o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz uma pesquisa semelhante, tentam construir bancos de fezes, locais de estoque de material fecal de doadores saudáveis. Segundo os médicos responsáveis, é uma forma de facilitar a oferta para os pacientes e o plano é expandir para oferecer material para outras instituições no Brasil. Mas não é qualquer pessoa que pode se tornar. Você já ouviu falar em... Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Também gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de fazer. Essa é a nossa última aula, né? E eu fico à disposição para qualquer dúvida. Vou deixar aqui o meu e-mail para vocês. Tá o meu e-mail ali no chat, ok? E vamos seguir em frente, né? Eu gostaria então de dar um tchau para todos vocês e, como repito, né, fico à disposição, tá bom? Tenham então uma boa noite e um bom curso da pós para todos vocês. Muito obrigado, Ana. Espero que tenham gostado do vídeo também, viu? Obrigado, Renato. Que bom. E provavelmente o pessoal que vai assistir em casa, né, a aula gravada, espero que goste também, tá? De novo, então, boa noite a todos, né? E até a próxima.